Olá, mais uma quinta-feira, 89º encontro. Até gaguejei aqui, porque, gente, 189 encontros, que maravilha! Toda semana nós aqui nessa sala de amor fraternal. Eu queria, em primeiro, agradecer as pessoas que estão fazendo inscrição no canal da Rede de Amor Fraternal. Assim recebem também as gravações, as lives, que semanalmente nós estamos ali colocando. Então, é com muita alegria, e é importante dar o like, um positivo, porque a plataforma entende que esse material é relevante, é importante, e acaba disponibilizando de forma natural. Então, nos ajude nesse sentido, porque assim esse material poderá chegar às pessoas, os corações necessitados, não é? E chega também o nosso carinho, o nosso amor, porque a cada um que adentra nessa sala, mesmo os internautas que assistirão depois, nós conectamos pela via do amor, pela via do coração, porque nós temos aqui a intenção desse amor fraternal. E em nome, então, desse amor, nós vamos pedir para um amigo querido fazer a prece, o Chicarino, pode ser, Chicarino? Para que a gente possa conectar ainda mais, né, com o plano espiritual, com Jesus, e abrir mais os nossos corações, nossas mentes, para receber todo o aprendizado que certamente essa noite circulará aqui. Então, Chicarina, é com você, tá bom, meu amigo? Sim. Boa noite a todas e a todos. É com muita alegria, mais uma vez nos encontramos nessa sala, essa sala de amor, um amor fraterno, um amor que sempre nos conecta com Jesus, com a espiritualidade amiga e protetora. Nós elevamos os nossos pensamentos aos céus, no sentido de pedirmos ao nosso Pai Celestial que mais uma noite esteja conosco, nos permitindo essa evolução que buscamos eternamente. A evolução que Jesus nos trouxe através do seu Evangelho, que vivenciou nos mostrando a verdade, o caminho e a vida. E nós queremos, através dessas queridas pessoas que aqui se encontram, evoluir cada vez mais, no sentido de conquistarmos as nossas libertações. Libertação espiritual, onde vamos certamente alcançar planos melhores, planos mais altos, e nos sentirmos mais tranquilos e preparados para enfrentar as dificuldades da vida. Principalmente essas dores que nos colocam à prova, que nos colocam numa condição que às vezes pensamos ser inferior, mas aqui aprendemos que não, que são lições e que certamente vamos superar através desses estudos e alcançando assim a nossa felicidade. Então pedimos a Deus que nos proteja, que nos assista e que faça de nós instrumento da sua paz. Que Deus nos abençoe hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Então, é com grande alegria que nós recebemos hoje aqui a Sueli Barreto, Elza Missano, Iracema, e mais pessoas aqui, está vindo pela primeira vez, né? A Elza já está aqui, acho que pela quinta vez, acredito eu, e muita alegria mesmo. E ela nos apresentou a Sueli, né, Sueli? Sueli Barreto, também é de Aracaju, cidade boa, e conversando um pouco sobre a sua história, suas experiências de vida, nós a convidamos para conversar um pouquinho. Não queria só para mim, eu queria compartilhar um pouco da história dela, porque em meio a tantas dores, tem tanto aprendizado, tanto amor, tanta acolhida, tanta vitória. Então, nós a convidamos e colocamos o título hoje do nosso encontro, A Dor Não Tem Nome. Por quê? Porque eu ouvi um material da Sueli e ela fala isso, né? Que a dor não tem nome. Eu achei interessante. Falei, olha que bonito. Eu queria perguntar para a Sueli, para a gente começar a nossa conversa. Eu sei que ela vai saudar vocês, né? Cumprimentar, mas eu queria saber por que ela utilizou essa frase. Boa noite, gente. Meu coração se enche de alegria de estar com vocês.
uma honra para mim poder estar aqui. Queria agradecer a Deus pela oportunidade, né? A Elza, que me colocou em contato com a Rosana. E realmente eu mandei um material meu. Foi um depoimento que eu dei no Dia das Mães. Uma loja achou de captar depoimentos de algumas mães que ela chamou de mães atípicas. Então, mães de crianças autistas, mãe de crianças com síndrome de Down, e pediu que eu falasse. Então, realmente, quando eu falo, eu digo que participar do desencarne de um filho é uma dor que não tem nome. Não tem nome. Eu posso jogar para vocês qual o nome que dá? É órfão? É viúvo? Não tem nome não, gente. Não tem nome, sabe por quê? Porque não tem palavra que possa expressar essa dor. É isso. Então, eu sempre digo que é uma dor que não tem nome. É uma dor que, como dizia minha mãe, traspassa a alma. Não sei se esse é um termo em nordestinês que eu estou usando, mas quando a gente diz que traspassa a alma, é aquela dor que é tão grande que vem de dentro, que ela reverbera no corpo, ela dói tudo. Dói em todos os lugares, dói tudo. Na hora que meu filho estava desencarnando, quando me pediram, ele estava no hospital, quando me pediram para eu sair da sala, porque os procedimentos médicos de detecção de morte e ressuscitamento são duros, né? E eu estava ali até aquele momento, eu também não tinha nenhuma intenção de atrapalhar o trabalho dos médicos. Com muito respeito a eles, eles pediram que eu saísse e ficou o pai com eles lá dentro, pediu para ficar e ficou. Eu saí. Na frente do hospital tinha uma igreja, e ao lado dessa igreja, um crucifixo grande. Eu, na época, era atleta, eu pulei o muro, e, bom, eu descobri que eu pulei o muro na hora que eu saí, né, porque eu não me lembrava como eu tinha chegado lá. E eu me ajoelhei nos pés do crucifixo e comecei a conversar com Deus. Ali eu sabia porque o meu físico reagiu. Eu reagi exatamente do mesmo jeito que a gente sente quando pare. A gente sente um vazio dentro da gente, né? Parece que os órgãos ficam soltos. Eu imediatamente menstruei, ou seja, eu pari meu filho mais uma vez. E eu orei a oração que eu estava orando na hora que ele chegou nos meus braços, na mesa de parto. Eu estava orando uma Ave Maria, com um respeito imenso que eu tenho por Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãezinha do céu, entregando a ela a condução daquela alma que Deus tinha me permitido trazer ao mundo. E eu rezando essa Ave Maria, eu senti tudo isso que eu descrevi há pouco, e aí eu entendi, realmente. Porque enquanto eu estava no quarto de hospital com ele, apesar de todos os meus anos de doutrina espírita, eu acho que a misericórdia de Deus foi tão grande que eu emburreci, porque ele dava indícios que ele iria desencarnar, porque ele descreveu o desencarne dele para mim. Ele era uma alma muito diferenciada. E quando o médico dele chegou na sala, no quarto,
Primeiro eu disse, o que é que você está fazendo aqui? Essa hora, era um domingo de noite. Ele disse, não, eu resolvi passar para ver os pacientes. Eu disse, eu lhe conheço desde a minha adolescência. E ele baixou a cabeça. Então, meu filho disse, Ricardo, o nome do médico, ele chamava tio Ricardo. Quando ele falou com o médico dessa vez, parecia um adulto. Ele disse, Ricardo, eu sei que você veio aqui fazer o que tinha que fazer, mas eu queria lhe dizer que aqui vai acontecer o que tem que acontecer. Então, e outras coisas que ele vinha me dizendo, mas eu não entendi. Eu só vim entender na hora que realmente eu estava aos pés da cruz e que eu disse, Senhor, eu te agradeço tanto. Eu peço desculpa se eu me emocionar, são 26 anos, mas quem é mãe vai me entender. Que a dor, além de não ter nome, não passa, né? Então, eu queria te agradecer pela honra. E nessas horas, quando a gente fala de sentimento, não tem palavra. O português pode ser uma língua rica. Falta palavra. Eu te agradeço a honra do Senhor ter me emprestado essa alma para viver comigo 9 anos. Porque eu sei que ele não é meu, ninguém é de ninguém, nada é nada. A gente não tem nem o corpo, né, da gente. E eu te entrego. Eu entrego nas tuas mãos, como eu lhe entreguei desde o primeiro minuto que eu soube que estava grávida. Que foi também um processo, porque eu só vim descobrir que estava grávida com 3 meses. Eu não aparecia em exame nenhum, eu não tinha nada, não sentia nada. Quando os hormônios começaram a bagunçar, me mandaram eu tomar hormônio, eu falei, eu não vou tomar esse negócio não. Aí me perguntaram por quê, eu disse, não sei, eu estou sentindo uma coisa diferente em mim. Já era ele. Então, Senhor, eu te entrego, não te dizendo o que é que o Senhor tem que fazer, porque não me cabe, mas te dizendo que qualquer mãe que ame como eu amo, ela vai querer o melhor para o seu filho. Que o Senhor faça o que for melhor para o meu filho. E eu tenho certeza absoluta de que o Senhor fará o que for melhor para ele. Eu te entrego o meu filho, grata. Eu não perdi nada. Muito pelo contrário. Eu ganhei 9 anos. Eu ganhei a honra de conhecer um amor incondicional, que é o amor que eu sinto por ele. E isso só me engrandece, do Senhor ter me concedido. E eu digo que Deus é tão bondoso que Ele queria me mostrar que amor incondicional é maior ainda do que aquilo que naquela época eu sentia ajoelhada aos pés daquela cruz. E Ele me deu também a honra de receber, não pelo meu ventre, mas por um ventre, porque é a única maneira que a gente tem de chegar aqui, né? Outro filho. Recentemente, eu fiz um atendimento fraterno, sou espírita, eu fiz a opção de ser espírita desde 1980, eu tinha 18 anos, eu tenho 63 anos, e desde lá, o meu alicerce foi todo feito.
foi construído. Então, eu fiz um atendimento fraterno e parti do princípio da vida. Eu sou partidária da vida. E acolhendo aquela mãe desesperada, 40 anos, a 9ª gravidez, o 7º feto com vida. Eu disse a ela que se ela quisesse conversar sobre vida, eu estaria a dispor. Do contrário, eu não saberia conversar com ela. E nós conversamos sobre vida, ficamos juntas. Ela teve uma gravidez de risco, eu passei o tempo inteiro ao lado dela, acompanhando até um momento em que ela disse assim: a senhora faz tanto por essa criança. A senhora faz tanto para que essa criança viva, que eu acho que a senhora tem mais direito a ela do que eu. Eu falei, não, de jeito nenhum. De forma nenhuma. O sim foi seu. Eu só segurei a sua mão. Mas o sim é seu. E ela permaneceu com esse propósito. E no dia que Eduardo nasceu, ela me entregou. Eu estava junto a ela, segurando a mão dela, como sempre fiz. E na maternidade ela me entregou Eduardo, que hoje tem 10 anos. Então Deus me mostrou, como eu mesma disse a Eduardo, que Eduardo sabe que é adotado. É muito flagrante, porque nós temos uma diferença étnica, né? E... Ai, desculpa, gente. Deus é tão maravilhoso que Ele me mostrou que amor incondicional não vem da barriga. Amor vem de outro lugar. Amor vem do coração. Então, eu sou uma pessoa gratíssima a Deus por essas oportunidades que Ele me deu e por tantas outras, minha gente, que Ele me dá. Então, eu só tenho a agradecer. Lógico, eu transpus aqueles momentos iniciais do luto com muita dor. E tive um monte de, como eu chamo, de piripaque físico, né? Que a coisa vem para o físico. Eu tive alguns problemas físicos e o meu médico disse, você não precisa de remédio. Eu fui, aos poucos, voltando, encontrei no trabalho, que até então eu sempre estudei muito, até hoje eu estudo, né? Mas, porque eu acho que estudar ajuda a gente a compreender as coisas de Deus. E a partir dali eu passei realmente a estar mais junto das pessoas, a estar mais próximo das pessoas, a agradecer a Deus todos os dias a bênção. Então, eu não sei se ele está aí, mas se não está vendo aqui, eu convidei o pai de Eduardo, de Julinho. Está aí. Ele está aí. Está aqui, Júlio? Está aí. Então, a história não é só minha, né? A história é minha e dele. Seu Júlio, o senhor está aí? Quiser dar uma boa noite? Eu abri a porta para o Júlio aqui. Júlio Eduardo. Júlio Cruz. Júlio Isso, Cruz. Júlio Eduardo Cruz. É o pai de Julinho. Às vezes ele quer ficar quietinho. Ele Mas não, o ele não vai Sueli, falar, não. Sueli, então você tem, né, o Júlio, né, teu filho, Sim, de eu 9 tenho 2 anos, filhos, Júlio e Eduardo. e o Eduardo, 10 anos. E nesse período, né, você sente a presença do Júlio? Sim. Conta um pouquinho para nós, que isso aí mata a saudade, não mata, não? Mata. Isso é um privilégio, né? Olha, no começo muito difícil. Julinho, ele se apresentou em um centro espírita, com 2 dias de desencarnado, em um centro espírita bem distante aqui de onde eu moro. Eusa vai saber onde é, no Santo Antônio, Eusa. E lá, um senhor
ele me buscou em Aracaju inteiro até me achar. E me disse, seu filho apareceu lá para dizer que a festa de aniversário dele foi linda, porque ele desencarnou no dia do aniversário dele. E antes de ir, ele olhava para mim e dizia, mãe, a gente que é mãe conhece dos olhos, eu vou fazer uma viagem. Uau! Queria saber se eu posso levar minha bola. Aí fui buscar a bola em casa, entreguei a bola a ele. Mãe, é lindo, mãe. E ele veio dizer, eu perguntei se ele queria dar algum recado ao pai ou à mãe dele, e ele me disse que não, que os pais estavam preparados para passar por aquilo. Eles tinham vindo preparados para aquilo. E esse senhor me procurou, e eu fui ao encontro dele dias depois para agradecer o que ele fez por mim, me dando esse recado. Porque ele sabia que aquele recadinho ia calentar meu coração. Porque a minha grande preocupação era se ele tinha passado pelo sofrimento do processo de ressuscitamento, entendeu? Porque a minha grande preocupação era essa, e ele não passou, né? Ele foi retirado antes. E ele veio dar essa primeira notícia. Esse senhor, quando eu cheguei na casa dele, eu descobri que eu conhecia 2 filhos desencarnados dele. Uma menina, que foi minha colega de colégio, nos primeiros anos de colégio, que desencarnou de leucemia, e um rapaz, que foi assassinado na frente da minha casa, e eu assisti. Ele era o pai deles 2. Então, esse pai que conhecia a dor que não tem nome, buscava um coração para acerenar. Né? Ele hoje é um senhor de idade. E de lá para cá, quando o telefone toca, que é de lá para cá que o telefone toca, né? E eu tenho a oportunidade de ter notícias de Julinho, eu tenho. Inicialmente, ainda como criança, fui crescendo, hoje um homem, né? Já há bastante tempo trabalhando. Como eu desdobro também, eu sou levada ao lugar onde ele trabalha, eu reconheço o lugar, então quando eu chego, eu já sei que é ele que vai falar comigo. Depois que ele se foi, foi a minha mãe, o meu pai, e agora na Covid um irmão, todos nos meus braços, né? E ele recebeu e cuida. Ele trabalha com jovens, jovens recém-desencarnados, de todas as formas. Um dia eu estava num congresso espírita aqui, né? Eusa falou nesse congresso espírita que eu estava. E Leonardo Machado, de Pernambuco, não sei se vocês conhecem, ele trabalhou muito com o Divaldo, Eusa conhece. Léo foi dar uma palestra aqui. Eu não sabia qual era o tema da palestra dele, mas eu estava sentada na plateia, quando eu vi entrar um grupo de jovens com ele à frente. Eu falei, como diz meu filho Eduardo, quando ela arregala esse zóio azul dela, vixe Maria. Aí eu arregalei o olho assim, a lágrima já pinga. Eu no meu pensamento falei, filho, o Congresso da Juventude não é aqui não. É lá na Federação, aqui é no Teatro dos Adultos. Ele, expressando a personalidade dele, olhou para mim e fez, e seguiu. Eu me desbandeirei a chorar cá, e Léo entrou. Quando Léo explicou qual era o tema dele, eu senti o teatro fazer assim.
Ele olhou de lá para mim e fez, e o tema era suicídio. Ao final, ele levantou e se retirou com os pupilos, né? Normalmente, quando eu tenho notícia dele, quem se comporta mal sou eu, né? A ponto de ele dizer, ai, mãe, de novo, mãe, não. Filha, eu vamos fazer o seguinte, você quer falar comigo? Mãe, quer falar com você? Tá. Gente, pelo amor de Deus, isso não é frequente e eu não provoco, eu respeito. É de lá para cá que o telefone toca, não é daqui para lá. Mãe, eu preciso falar com você. Tá, filho, você vem ou eu vou? Você vem, mãe. Deve, né? Mais fácil. Aí eu vou. Tá, agora sim, vamos fazer o seguinte, eu vou. Agora, você vai me dar o direito de dar beijo e abraço? Tá, mãe, mas olha, não precisa o tempo todo, né? Tá, tudo bem, tá legal. Aí vou, beijo, abraço, beijo. Mãe, tá bom, que agora ele precisa conversar. Aí, conversa, assim. Nesse dia que ele dizia assim, ai, mãe, de novo, mãe. Ai, mãe, se comporte. Ele queria falar sobre o irmão tinha recém-chegado. E eu sou separada do pai de Júlio, embora nós sejamos muito amigos, ele é uma pessoa, ele sabe que eu amo profundamente. E sei que ele me ama profundamente, mas nós somos muito amigos, muito chegados, a família, inclusive. Eu faço parte do grupo da família no WhatsApp. Imagine. Meu filho chama ele de tio, os pais de avós, e por aí vai. Assim que funciona. E aí Julinho disse assim, mãe, eu queria mandar um recado para Marcos, que é meu atual marido, pai de Eduardo. Mãe, olha, o meu irmão, prestou atenção como eu chamei ele? Eu disse, prestei. O meu irmão precisa de muito pulso. Diga a Marcos que se ligue, se ligue. Porque ele não é fácil, não. Realmente. Até ali eu não sabia quem era, né? Eduardo, porque era um bebê. E Eduardo precisa de muito pulso. Que nem sempre o pai tem. Então, de vez em quando, é a mamãe que arregala os olhos azul, como ele diz assim, e dá pulso. Então, aqui e ali, eu tenho notícia de Julinho. De vez em quando passa muito tempo, né? Anos, porque eu tenho 26 anos nessa jornada. Aí eu digo, oh Deus, oh Deus. Sueli, é bem interessante tudo isso que você está relatando para nós. Eu tenho certeza que muitas mães, vou falar mães, porque a maioria aqui é mãe, né? Está falando, nossa, é minha história o que ela está contando, né? Essa preocupação do desencarne, se sofreu, se sentiu dor, sabe? Essa questão, então, assim, a sua história tem muito a ver aqui com o grupo, viu? Muito obrigada por você ter aceito estar aqui, compartilhar sobre isso. Fico muito feliz se eu puder alcançar um coração. Eu digo a todas a que eu tenho acesso, gente, eu não tenho uma receita para te dar. Dor não se mede, mesmo que seja a mesma. Porque mesmo que aconteça mais de uma vez com a mãe, em cada momento é um momento da vida da gente, né? Um momento do crescimento espiritual da gente. Mas eu queria te dizer uma coisa, olha para mim, é possível. Eu sou feliz, eu sou grata, eu sou alegre, né? Eusa que convive mais comigo sabe que eu sou alegre. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de carnaval, sabe? Eu achei que mais nunca na minha vida eu ia conseguir, Guilherme, se balançar num carnaval, no trio elétrico de Salvador, olha, tá vendo? Mas eu consegui. Então, eu fui colocando desafios em que eu
ia, sabe, superando. Você foi trabalhando, né? Até hoje, eu trabalho os meus desafios. Eu trabalho em vários sentidos, né? Mas eu trabalho esses meus desafios também. Tem desafios que eu não alcancei ainda, que é assistir filme de menino, não ficar com a cara de babaca olhando para os amiguinhos dele que cresceram. Tem amiguinho dele hoje que é secretário de Estado, minha gente, que ele estaria com 35 anos. Então, na verdade, eu sou mãe, mas eu deveria ser a avó de Eduardo, né? Porque ele poderia ser filho de Julinho. E eu fico olhando para esses meninos assim, com a cara babona, sabe? Mas sou muito grata. Eusa, fala, meu amor. Eusa ali, vamos lá, Mimica. Boa noite mais uma vez a todos. Eu quero agradecer a Rosana, e aí agradeço a todos vocês por essa oportunidade, por Sueli, em especial, que é essa amiga querida, que trouxe aqui o seu depoimento. E com isso eu queria chamar a atenção para que a gente pudesse refletir sobre 3 coisas que a Sueli falou. A primeira é que ela disse assim, o tempo, né? Uma mãe, um coração de mãe, um coração de pai, ele é preparado, às vezes, por milênios para suportar uma dor que não tem nome. Por milênios, né? Cada encarnação é uma preparação, né? E o momento em si, porque parece que a sensação que se tem do depoimento da Sueli, do que eu aprendo com vocês aqui, nessas oportunidades benditas que tem de estar junto, é de que no momento em que acontece aquele desencarne, como a Sueli disse, é como se fosse arrancado e ali propiciasse um vazio imenso, mas o mundo não para. A gente olha pela janela, as pessoas estão indo para o trabalho, o sol está nascendo, as estrelas estão brilhando, as pessoas estão se movimentando, só a gente está diferente. Então, tudo isso é trabalhado e Jesus, né, vai nos preparando. E daí, eu quero trazer rapidamente apenas uma passagem que é da cura da filha de Jairo. Jairo era um chefe de sinagoga à época de Jesus, era um líder na sua comunidade. E se vocês vão lembrar no Evangelho, Jesus ele está em casa de Mateus, né? Ele faz o convite a Mateus e naturalmente, ali deviam estar publicanos, né? Várias pessoas. Jesus está falando que não se põe vinhos novos em odres velhos, mas vinhos novos em odres novos. Por quê? O odre era uma bolsa de couro de carneiro que eles utilizavam nas suas peregrinações. Nessa bolsa, eles botavam o vinho, botavam água, normalmente vinho, né? E o que acontece com o couro, gente? Quando o couro está velho, né, quando o couro está novo, ele vai abrindo, ele vai esgaçando, né? Quando o couro está velho, ele não tem mais para onde esgaçar. E o vinho duro é o vinho novo, é o vinho que ainda vai fermentar. Então, se eu pego esse vinho que ainda vai fermentar e coloco dentro de uma bolsa cujo couro já está esgaçado, na hora que o vinho começar a crescer e fermentar, a bolsa não vai ter mais por onde crescer, ela vai estourar. Ela vai entrar em dobe, ou seja, ela vai extravasar. Mas se eu coloco esse vinho novo numa bolsa de couro nova, à medida em que o vinho começa a fermentar e a crescer, a bolsa cresce junto e ambos se conservam. O vinho duro é a dor. A bolsa somos nós. Se nós nos transformarmos nessa proposta que Jesus nos traz, de odres velhos para odres novos, nós suportaremos esse vinho, apesar dele ser duro, apesar dele fermentar, né? Dele incomodar, mas nós vamos crescendo juntos. Essa é a história de Jairo. Porque Jesus está contando isso, chega esse homem e diz, Senhor, vem cá, que minha filha está desencarnando. E Jesus, então, deixa todas as pessoas da casa de Mateus e sai para curar a filha daquele homem, que era um líder religioso, mas reconhece em Jesus alguém com poder
para libertar a sua filha da morte. Jesus, no meio do caminho, tem um encontro com a mulher hemorroíça, que sangrava por 12 anos naquela praça, e que toca no tálix de Jesus e é imediatamente curada, porque o sangue estanca imediatamente, e ele vai até a casa de Jairo. Quando ele chega na casa de Jairo, Jairo era um chefe de sinagoga, então era um líder, então tinham várias pessoas ali chorando. Primeira coisa que Jesus diz é o quê? Afaste essa turba alvoroçada. Aí eu encerro com duas questões. Jairo era um líder religioso. Jesus estava falando de vinho novo, vinho duro da dor. Jairo estava sangrando, passando pelo processo de fermentação do vinho novo. Vai até Jesus. No caminho tinha uma mulher hemorroíça, ele era um chefe de sinagoga, um líder religioso. Será que ele nunca tinha visto essa mulher sangrando por 12 anos naquela praça? Só Jesus viu. Então, essa é a primeira lição. Segundo, quando chega na casa de Jairo, que a filha de Jairo está para desfalecer, o que acontece ali? Jesus pede que afaste a turba, porque para que ele entre na casa de Jairo, Jesus não está falando, e nem a gente está falando aqui de casa de tijolos, ele está falando de casa mental. Segunda lição que Jesus dá, né? Então, minha gente, o que eu quero dizer com isso é que somos preparados para ver, para sermos transformados, para suportarmos esse vinho duro, né? Que é a dor que a gente sente, a dor que a Sueli trouxe, que é a dor sem nome. Mas para isso, é preciso que eu me prepare, sabendo ver as circunstâncias, porque Jesus está nos preparando a várias encarnações, e eu preciso estar com a mente desperta para receber e para poder, como eu aprendo aqui com vocês, em cada depoimento, em cada gesto, de pessoas que dizem que transformou esse vinho duro num amor puro, curando tantas e tantas outras mulheres hemorroíças que estão em dobe de sangue, vitalidade. Essa é uma questão. Segunda questão, agora que vocês estão curadas, né, verdadeiramente, vocês já podem testemunhar. Mas para isso, como fez a Sueli, como fez tantas outras aqui, para isso é preciso que a gente afaste qualquer resquício, né, de desespero, de turba alvoroçada, para que Jesus possa entrar na nossa casa mental e nos patrocinar firmeza, para que a gente possa testemunhar em nome dele e dizer para os nossos filhos, né? A gente vai se encontrar um dia, tá tudo certo. Essa lágrima, como a Sueli diz, né, Sueli? Essa lágrima é de saudade. Sueli, como é que é a música? É rapidinho, que tem dois companheiros que querem falar. Como é a música que você falou? No abraço, Não. Deus abraços. Eu falei para a Elza que eu vivo buscando em outros braços seus abraços. É isso aí. Eu busco em outros braços os abraços, e cada abraço que eu recebo, cada coração que se junta ao meu coração, independente da situação. Se é uma mãe que eu estou fazendo um atendimento fraterno, como eu fiz a mãe biológica de Eduardo, ou se é um jovem, como nesse instante eu vi que chegou uma mensagem de um jovem com ideação suicida, o pai falando comigo. Para mim, eu estou ali, buscando em outros braços, não só os abraços de Julinho, mas os abraços de Jesus, gente. Esse cara é meu mestre, essa doutrina espírita me deu um lastro para eu poder passar por isso. Eu sabia, minha alma sabia, quando eu tinha 18 anos, que eu buscava e não sabia o que era, e até eu encontrar a doutrina espírita, eu sabia que era esse lastro. Então, eu não posso guardar isso para mim. Eu preciso levar, eu preciso fazer, eu preciso doar. E doar de mim, de dentro de mim. Não é tirar o dinheiro, tirar a roupa, tirar. Não, é de mim. Eu quero colocar à disposição da obra de Jesus eu quero me colocar. Então, é buscando em outros braços seus abraços. Roberto Carlos.
Olha, o Guilherme levantou a mão e a Jo levantou a mão. Guilherme, Ô, Rosana, deixa a Jo falar. Pode falar. vamos lá, nós vamos para Maranhão. Maranhão. Nossa, deu branco aqui, Jô. O que está acontecendo comigo, Jô? Acho que é emoção aqui de ouvir a Sueli, a Eusa, Imperatriz do Maranhão. Vai lá, Jô. Boa Você lembra noite. dela, né, Eusa? Da outra live, ela falou bastante com você também. Boa noite, gente. Tava com saudade de vocês. Eu também, nós estávamos também. Sueli, você falando aí, né? Eu quero contar um pouco da minha experiência. Meu filho fez 4 anos que desencarnou agora, dia 1º de agosto. Eu engravidei dia 1º de agosto. E o Lucas desencarnou dia 1º de agosto. Aí eu disse que eu não ia fazer nada, aí minha filha... Não, vamos chamar os amigos, vamos fazer um jantar, a gente foi fazer. Mas eu fui percebendo, assim, eu nunca na minha vida, durante esses 4 anos, eu senti uma paz tão grande dentro de mim. E aí, durante esse mês, no dia do meu aniversário, foi 19 de agosto, antes dessa festa, eu fiz de novo uma ação, né? Entregando cestas básicas, 20 cestas, que 19 é meu aniversário, dia 20 da minha avó. Aí eu resolvi entregar 20 cestas para algumas famílias. E aí, essa semana, para te ver, eu tenho chorado, assim, esse choro de saudade. E me pergunto, poxa, Lucas, eu sinto tanta tua falta. A gente conversa tanto, meu filho, mas eu estou melhor, eu tô sendo um pouco, eu já estou ficando curada. E aí, essa semana aconteceu uma coisa, eu trabalho aqui no Centro Cultural Tataju, de contação de histórias e tudo. E aí eu pensava que ia ser lá no espaço, mas era na escola. Aí tá, contei história, brinquei, no final, umas crianças foram fazer pergunta para mim. E uma das crianças me perguntou qual era o meu futuro, o que era agora, hoje, que eu pensava em ser no meu futuro, né? E aí eu falei para elas assim, que hoje o meu futuro... Aí eu contei a história da morte do meu filho, né? E aí comecei a chorar na frente das crianças, aquela emoção, mas não era choro de tristeza. E aí eu disse assim, que eu via naquelas crianças fazendo aquelas perguntas para mim, o meu filho. Esse amor tão grande que eu tenho por ele, né? E que não morre, e cada dia mais eu acredito que ele está melhor do que nós. Mas eu sinto falta. Agora, é como você fala assim, eu tenho outra amiga, que eu gostaria muito que ela estivesse aqui hoje, que ela sente a mesma dor. Eu dizendo para ela que a gente se ocupa muito, eu trabalho muito, eu vivo 24 horas, eu sou palhaço, contadora de história, aquela coisa toda, mas tem hora que hoje eu estou só, minha filha foi morar em São Luís, mas eu digo, aí eu pergunto, será por que eu fico me ocupando? Será que é porque eu não quero ver a realidade mesmo, né? Mas isso aí eu estou trabalhando, né? Isso. E é isso mesmo que faz a gente acreditar, né? Esse amor. E um dos meus objetivos, tanto meu como da Gisela, é formar um grupo, porque eu digo assim, tem tantas mães que não têm essa força que a gente tem, sabe? Porque é difícil, não é fácil, não é fácil. Não é fácil porque a gente tem que se refazer todos os dias, porque todo dia a saudade bate na nossa porta. Principalmente um filho que eu tive, como todos os outros, um filho atencioso, um filho que eu se comunicava, ele morava em São Paulo, era o ano que ele ia formar em publicidade. Então, eu percebo que depois agora desses 4 anos, eu estou melhor. Eu estou melhorando, eu estou vendo esse amor, e eu digo que o projeto social Lucas Maranhão foi o que me fortaleceu. A minha arte me fortalece também, mas eu vejo em cada criança daquelas que... Eu lembrei da criança que deu uma bicicleta antiga que eu ganhei aqui, aí eu disse, não, pode mandar consertar que eu pago. Aí eu paguei, ela é muito alegre, essa menina, né? Aí lá o pneu da bicicleta furou, ela disse, eita, tia, alegria de pobre dura pouco. O pneu da bicicleta furou, né? Aí eu disse, meu Deus, como é uma coisa tão simples a gente fazer a felicidade do outro, né? Então é isso que eu digo para as mães, assim, se ocupe. Porque se você ficar só dentro de um quarto chorando, lembrando, porque as memórias vêm todos os dias eu lembro do meu filho, parece que esses dias está bem mais presente. Agora, dia 1º, faz 4 anos e um mês, né? Então, assim, a dor, ela continua, ela não passa. Mas é uma dor diferente, é uma dor transformada, é uma dor que hoje a gente vai vendo, que é uma dor que não... Ó, não tô chorando, Lucas, estou chorando mesmo. Hoje eu estou chorando, eu não estou aguentando essa saudade, mas vai passar. Vai passar. Às vezes eu digo para a Rosana, converso com alguém, e assim a gente continua vivendo a nossa vida.
E sabendo agora, eu lembro que quando eu tinha 15 anos, queria ser freira, uma irmã disse assim, não, você não vai, Deus tem outro propósito para você. E hoje eu tento descobrir qual é esse meu propósito, né? Acho que Deus já me preparou para ter esses 2 filhos, e que eu tenho 2 filhos, um no céu e, como diz, outro na terra. Mas ainda tenho muita missão mesmo assim, de buscar conhecimento para poder entender esse desencarne. E gratidão ao grupo, às minhas amigas mães. Estou por aqui. É isso aí, Jô, tem que buscar conhecimento que fortalece a nossa fé, né? Esse trabalho no bem, cada um aí que você abraça, que você fala com o coração, que você faz sua escuta, você está contribuindo para a sua cura, sabe? Para a sua dor, né? Porque aqui é uma vai e volta, né? A gente emana amor, a gente recebe amor. E é interessante, né, Eusa, Sueli, o pessoal aqui, a gente fala muito de mediunidade, né? Que essa comunicação com o plano espiritual, como a gente ainda é muito na matéria, que a gente não vê, né? Não pega, não sente, então às vezes fica difícil. Mas se a gente for trabalhando, independe da nossa mediunidade, se ela é ostensiva ou não, mas se a gente vai trabalhando o nosso interior, a nossa percepção, a nossa autoeducação, né? Nosso autoconhecimento, e esse radar amplia. Então, olha sonhos, né? A gente vai estudar sobre sonhos, a gente vê que a possibilidade do desdobramento, de estar em contato com o plano espiritual, então a gente dá valor a isso, começa a conhecer, a saber, a gente vai, sabe? Agora, se a gente não busca esse conhecimento, se a gente não tem essa vontade, a gente fica nesse quarto escuro. E o quarto escuro, mesmo que a gente esteja por um momento, tem que pensar que ele é passageiro, vamos abrir essa janela, né? Mas depende muito da nossa vontade, né? Como a Sueli falou, precisa muito da nossa vontade, né, Guilherme? O que você acha disso, Guilherme? Ele levantou a mão, vamos ver o que ele levantou falar. Joe, você falou uma coisa muito bonita, transformação. Joe, a gente tem a oportunidade com essa dor de sublimar o amor, porque o cheiro faz muita falta. Sim, pegar, sentir, tocar, faz muita falta. Mas essa é uma oportunidade que a gente tem de fazer o que a Rosana falou, deixar crescer, sublimar. O meu amor é maior, ele se expande, e eu tenho certeza que ele chega lá. Como chega aí agora, no abraço que eu estou lhe dando? Gratidão. É muito bom ouvir, viu, Sueli, a sua voz, contando a sua história, e a voz embarga, e é gostoso sentir saudade, porque saudade é amor que permanece. E uma das suas falas, quando você diz assim, o Julinho com 9 anos, é o Julinho, né? Menina, não sei como ele apresenta para você, que quando a gente tem dúvida se barba cresce no plano espiritual, não é? Julinho tá um pouco assim. Ele é um homem hoje, um homão grandão. Que menino! Ele era alto. Está se apresentando aí com um amigo interessante. Ele era alto, sabe, Guilherme? E tinha as pernas compridas, como as do pai. Eu chamava ele de Cacique Varapau. Ele ficava com uma raiva tão grande. E o Cacique Varapau cresceu. Está um homem lindo. Que maravilha. E o que me chama a atenção é quando você fala assim, agradece a Deus pelo tempo que vocês tiveram juntos. Porque muitas vezes a gente questiona, por que tão cedo, pai? Mas quando a gente muda o olhar, a gente fala, meu pai, 9 anos. Porque em 9 anos dá para fazer muita coisa. Quando a gente aproveita a beleza de cada instante da nossa vida, não fica falta. A dor, ela começa a ter uma visão diferente. Tem uma fala de Emmanuel sempre fala da dor de uma forma poética, porque muitas vezes a gente entende dor como castigo, não é? Ele vai dizer que a dor é o cinzel que lapida o espírito, retirando em cada tempo as arestas das imperfeições para um reviver mais consciente de si.
Então, essa consciência, quando a gente descobre que os nossos filhos, na verdade, não são nossos filhos, a família biológica e as relações humanas que a gente vai estruturando com a família, é um exercício para uma família universal. A gente está em treino. Por isso que Khalil Gibran dizia que nossos filhos não são nossos filhos, são ânsia da vida por si mesmos, vem de nós, mas não nos pertence. É assim quando a gente cria, assim, uma reunião de amigos que se encontram de várias partes do país, até de fora, para falar de uma experiência que marca a vida. Mas não mais uma experiência de dor que dilacera a alma, mas em cada tempo a gente vai compreendendo que os nossos laços se fortificam cada vez mais. Quanto melhor eu vivo, mais próximo desses espíritos que numa experiência reencarnatória vêm como meu filho. Eu acho que a doutrina espírita, e quando eu digo doutrina espírita, eu não estou dizendo que as outras não sejam boas. É que tem hora que somente a proposta da vida após a vida dá uma compreensão e um consolo que talvez a gente não encontre. Difícil entender que o Julinho está de parto. E nós temos aqui, sabe, Sueli, um menino que se apresentou numa dessas reuniões chamado Vinícius, que faz um trabalho muito parecido com o teu filho. E como eles mostram a esses recém-chegados, e oferece até um colo de mãe, porque parece que mãe não se diferencia muito do plano espiritual. E só quem é mãe pode compreender, porque segundo os espíritos, o amor que mais se aproxima do amor de Jesus por nós é o amor de uma mãe por um filho. Por isso que o Chico dizia, olha, o amor de uma mãe arrebenta com as portas do céu, ninguém segura. E a sua fala foi de uma prece, viu? Sueli, queria agradecer bastante. Como a nossa relação transcende as barreiras físicas e espirituais, e a gente se encontra aqui numa transcendência extraordinária. Mesmo a gente distante fisicamente, a gente pode sentir essas vibrações amorosas. Porque a saudade é dos dois lados da vida. E para matar a saudade, eu não preciso ficar desesperado. Eu só preciso fechar os olhos e sentir. Vem um carinho como uma brisa. Eu espero que os meninos que estejam aqui busquem as suas mamães ou seus papais e possam a gente continuar essa experiência de amor que transcende a tudo. Obrigado, Sueli, pelo seu depoimento. Muitos já estão aqui, né? Eu que agradeço, gente. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Sente, né, Sueli? Muitos estão aqui. Então, sente essa necessidade também, né, de sentir o colinho das mães, dos papais, dos corações afetos que estão aqui, né, Ana Tereza? Não é? Então, é muito bom. Então, a gente tem que só agradecer, né, o nosso Pai maior pela oportunidade desses momentos que a gente é levado a sentir essa presença, né, e saber que a vida continua, a imortalidade da alma é um ganho quando nós sabemos disto, e aí nós vamos trabalhando as questões da vida, e essas questões nos fazem crescer. Então é tão importante essa troca, cada um com as suas experiências, mas sabendo que todos nós somos amparados por Deus, né, com seus protetores, e nós temos referência de Jesus, o mestre querido, que nos disse, né, onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Mas mesmo quando a gente está, né, Sueli, ali sozinha, fisicamente sozinha, a gente pula, a gente faz tanta coisa, e ali ajoelha e faz a prece com fervor. Aí sente abraçado por esse Jesus. E é nesse momento mesmo que a gente se sente ali acolhida. Então, que a gente possa fazer uso desses momentos de oração, de conversa com Jesus, que acalma as nossas dores,
não é? E ainda nos impulsionam para continuar, que é importante para a nossa evolução. Então, agradeço a todos pela presença. Elza, você quer a última palavra aí, consideração? Minha amiga, sempre agradecer. Que bom, o Guilherme completou aqui, a Joanires, não é isso? Mais conhecida como Jo. Como a Jo, A Jo. também. E só a gente estava há pouco instante estudando Marcos, né, Sueli, e a gente citou o Khalil Gibran, quando ele diz exatamente sobre isso, que nós somos arqueiros, né? Todos nós estamos aqui. Nossos filhos são as flechas, né? Na verdade, nós somos o arco, né? Nossos filhos são as flechas, o arqueiro é Deus. Então, para que essas flechas voem longe, é necessário que, às vezes, a gente se curve bastante. Deus nos estica, mas não nos estica tanto, né? Para que essas flechas possam voar e consigam atingir o alvo, né? Então, que nosso encurvamento na mão do arqueiro seja alegria, gente, porque ele nos ama, assim como ama as flechas, né? Então, graças a Deus, estamos aqui juntos, introduzindo, né, Guilherme, como você disse, né, que nós possamos introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade, como nos diz Guimarães Rosa, né? Então, que nossos dias sejam de agradecimento a Deus e louvor pela presença dos nossos entes queridos e amados, né? Sejam filhos, pais, mães, enfim, né? Pelo tempo que estamos juntos. Olha, Rosana, muito obrigada de coração por você nos abraçar, né? Por abraçar tantas mães e por fazer com que nós sintamos mais uma vez a presença dos nossos entes amados. Obrigada, minha querida Sueli. Beijo enorme. Sueli? Nossa, não sei. Eu estava daqui olhando, Guilherme, com o olhar de quem enxerga além dos olhos. Eu só tenho a agradecer, porque é só essa palavra que tem, né? Quem dera que tivesse algo maior. Quem dera que Deus tenha permitido que eu tenha deixado uma sementinha em algum coração, que essa sementinha frutifique, né? Ainda tem um pedaço da história que eu não contei aqui, que é o porquê dos 9 anos, né? E por que Julinho veio. Mas dá tempo, Sueli, conta aí. Então, Sueli é uma pessoa que ela é difícil de mudar de opinião, a não ser que vocês tenham muito bons argumentos para ele, né, Elza? Então, tá lá, um planejamento reencarnatório. Sueli olha e faz, vou nada? Vou não. Aí, vou não. Sueli, você não precisa de uma encarnação compulsória. Veja bem. Imagine, mentor falando comigo, né? Veja bem, pondere. Aquele palavreado bem lindo, que está tão alto que a gente não sabe nem dizer. E aí, Borão. E eu sei qual era o problema, né? Era onde eu ia nascer. Não o local físico, mas a família. Aí lá vai. Eu sou uma Rita Lee, né? Ovelha negra da família, diferente. Eles queriam produzir um bibelozinho, o bibelozinho ó, tomou um rumo diferente, e aí, lá se foi. E aí, estava difícil, sabe, convencer a Sueli, que Sueli é Sueli depois, né? Quem eu era antes, eu não sei, não lembro, graças a Deus, eu não lembro. E aí, um grande amor de Sueli apresentou-se e disse, tá, eu sei como fazer ela aí. Eu vou. Eu vou passar um tempo com ela. E eu sabendo que ele era muito mais adiantado do que eu, e que a minha chance de estar com ele não era grande, aceitei. A vi.
E ele veio cumprir a promessa dele. E passou um tempinho comigo. Ele passou 9 anos comigo. Nós construímos uma relação linda, uma relação de amor linda, que já estava construída, né? Mas nós vivemos um momento lindo. Então, eu sou mais grata ainda, gente. Eu sou mais grata ainda. Não há perda. Eu não admito que ninguém diga que eu perdi um filho. Não perdi nada, não, gente boa. Eu não perdi, eu ganhei. Se uma pessoa disse que o meu casamento com o pai de Júlio não deu certo, eu discordo. Deu sim. Frutifica até hoje. Nós somos amigos, muito amigos. Eu sou amiga da esposa dele. Eu falo com ela sem precisar passar por ele. Ele fala com meu marido sem precisar passar por mim. É isso. Só vale amor, gente. Para que guardar? Ah, tem coisa ruim, coisa boa? Tem. Tudo tem. Mas você guarda o melhor. Guardar coisa ruim, guardar o que não serve para frutificar, não. Então, assim, eu só agradeço. Agradeço a vocês o tempo que vocês se dispuseram em me ouvir. A Deus por ter me permitido e ter conseguido, né, Deus? Embargo, mas consigo. Né? Então, assim, contem comigo. A Rosana tem o meu telefone. Qualquer uma de vocês que ache que eu possa fazer alguma coisa por alguém, fiquem à vontade, eu vou ficar muito feliz de poder fazer. Tá bom? De vez em quando eu estou aí no YouTube, nos estudos dos Evangelhos da Vida com Eusa, e a gente segue. Deus abençoe todos vocês, viu? E esses coraçõezinhos de mães igual ao meu. Realmente, né, é uma rede de amor fraternal. Iniciamos lá como grupo de mães, acolhendo as mães enlutadas, chegando outro tipo de dores, né, das mais diversas dores profundas da alma, aí o nome passou a ser, né, rede de amor fraternal, e realmente é uma rede de amor fraternal, cada um que chega. Sueli, muito, muito obrigada por essa noite, por toda essa acolhida através de suas palavras, e nos deixando assim leve, nos deixando assim na certeza de que Deus está aqui cuidando de cada um de nós e fazendo grandes reencontros, grandes reencontros. Então, agradeço a presença de todos e vamos pedir aqui para o Guilherme fazer a prece, para a gente ficar mais ainda leve, para ter uma noite bem tranquila, né, desdobramento, que a gente possa visitar regiões assim de grande merecimento, né, de ajuda, de sentimento que está tão aqui, a gente está tão envolvido, que a gente possa também usufruir isso no plano espiritual. Guilherme? Então, a gente encerra agradecendo profundamente a oportunidade que a gente tem de estar aqui. Todos nós estamos interconectados. Uma grande malha que une-nos a todos. O amor, ele preenche todo o vazio. O amor mais puro é o reflexo do Criador para todas as suas criaturas. É dessa forma que o amor pode muito. Ele consola, ele ampara e traz o entendimento com o tempo. Mesmo quando você, meu amigo, minha amiga, parece que esse tempo não chega. O amor de Deus, ele só chega aos poucos, quando nos abrimos a ele. Quando o entendimento chega, é só se deixar se envolver, não permitindo que o medo
vai além das fronteiras da tua vontade de amar. Transcendemos todos, nos conectamos todos, quando rumamos para o mesmo destino, os braços do Criador. E assim, queridos amigos, que neste momento estamos aqui envoltos a uma malha amorosa que transcende entre mundo físico e extrafísico. É só deixar sentir o toque, aquele toque que não mais precisa do toque físico, mas do toque espiritual. Ama sempre, porque o amor é a solução para todas as problemáticas humanas. Jesus, abençoe-nos e fortifica-nos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz, muita luz e até semana que vem. Beijo. Pode abrir o microfone e agradecer. Obrigada, Sueli. Deus abençoe. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada. Boa noite. Beijo.